Questão 34 do Einstein 2021, prova 1. O titânio e suas ligas são amplamente utilizadas como biomateriais em implantes na ortopedia e também na cardiologia, devido à sua elevada biocompatibilidade, baixa densidade, baixo módulo de elasticidade e resistência à corrosão superior em comparação ao aço inoxidável. A reduzida ou inexistente reação do titânio com os tecidos que circundam o implante é decorrente da passivação, formada aí pelo filme de dióxido de titânio, TiO2, geralmente de espessura nanométrica na superfície do metal. Os termos sublinhados no texto, que é a densidade, aço inoxidável e dióxido de titânio, são, respectivamente, ele coloca aí alguns termos para a gente identificar o que cada um deles representa. O primeiro deles, nós temos aqui a nossa densidade, dada pela letra D. Vale lembrar que a densidade é a relação da massa da substância ou então da mistura da solução dividido pelo seu próprio volume. Através da densidade, que é uma propriedade, a gente pode caracterizar que é uma propriedade específica da matéria. Por que propriedade específica? Porque através dela nós conseguimos identificar a substância. Nós temos dois tipos de propriedades. As propriedades gerais, que por exemplo, podem ser aí a massa e o volume. Qualquer substância tem massa e tem volume. Então, a propriedade geral é uma propriedade genérica. Agora, quando se fala da relação da massa, pelo volume, nós temos uma propriedade específica, porque através dessa propriedade nós conseguimos identificar a nossa substância. Por exemplo, se a gente pegar a água, nós temos a densidade da água, 25 graus Celsius, cerca ali de 1 grama por ml. Por outro lado, o etanol, que é um líquido transparente, límpido, exatamente como é a água, tem uma densidade de 0,78 gramas por ml sob as mesmas condições. Então, a gente consegue diferenciar o que é água de etanol através da densidade, mesmo que os aspectos físicos sejam exatamente os mesmos. E essa propriedade específica aqui é uma propriedade física da substância, né? Então, nós temos a caracterização como sendo uma propriedade física. As propriedades químicas, aí a gente já pode falar das interações intermoleculares, o modo como reage, entre outras coisas. Beleza? Bom, aí ele fala para a gente sobre o aço inoxidável, né? O aço, turma, é uma liga metálica. Especificamente, aqui nós estamos tratando como uma liga metálica. As ligas metálicas são a junção de metais com outros elementos que podem ser não metais. Especificamente no caso do aço, nós temos o carbono, na verdade, aí vamos colocar aqui em ordem do que aparece em maior quantidade, né? Nós temos o ferro, nós temos também carbono, mesmo que o carbono seja um ametal, ele é classificado como uma liga metálica. E aqui nós temos outros metais para a formação do ácido que não se oxida no ambiente, por isso chamado de inoxidável. Então, nós podemos ter aí uma certa quantidade de níquel, né, entre outros metais. E para a formação de uma liga metálica, nós temos que fundir, traduzindo, derreter todos os metais, misturá-los e aí então fazer o processo de solidificação. Qualquer liga metálica, né, nós sabemos que é uma solução. Isso que é interessante notar. Se nós estamos falando que a liga metálica é uma solução, então nós estamos caracterizando ela como sendo uma mistura do tipo homogênea. Toda e qualquer solução, inclusive as soluções sólidas, no caso das ligas metálicas, são misturas homogêneas. Por isso que derrete tudo primeiro, funde tudo primeiro, depois mistura. Bom, e a outra característica do dióxido de titânio, ele está falando em relação ao seu estado ou número de oxidação. Então, nós temos aqui o óxido de titânio, TiO2. Nós sabemos que o oxigênio apresenta número de oxidação -2 nos óxidos. Então, o total de oxigênio são 2, a carga total vai ser -4. Para zerar do outro lado, então tem que ser mais 4. Essa carga mais 4 é distribuída para apenas um átomo de titânio, então nós temos aqui o NOx dele mais 4. Belezinha? Um outro detalhe que eu queria comentar é esse termo aqui que ele colocou para a gente, que é a passivação. Alguns metais, como é o caso do titânio, formam essa película
do seu próprio óxido que impede a formação do processo de corrosão. Um outro exemplo de metal passivado é o alumínio. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho aqui uma barra de titânio ou então uma barra de alumínio, ela vai reagir com o oxigênio da atmosfera, criando uma películazinha aqui em volta. Então, uma película do óxido deste próprio metal, né? Então, ele fica aí formando uma película, que é uma camada, como ele fala assim, bem fina, geralmente de uma espessura da ordem de 10 a menos 9 do metro, que é, então, um óxido desse metal. Esse processo é chamado de passivação. Ele se protege a si mesmo. Então, os agentes oxidantes, o oxigênio e a umidade não conseguem formar aqui o processo de oxidação no metal que está lá por baixo, beleza? Então, por isso que ele consegue o oxitânio ser utilizado, né, nos implantes de ortopedia e também de cardiologia, como diz a questão do Einstein aí 2021, beleza? Então, bora lá, deixa eu procurar as alternativas. Na nitral, ele fala que é uma propriedade física, beleza, mas ele fala que as ligas metálicas são misturas heterogêneas, não são homogêneas. Na letra B, é uma propriedade química, química não é, a gente pode falar de solubilidade, interações, mas não aí da densidade. Na letra C, ele fala uma propriedade física, aí vai muito bem, homogênea é o tipo de mistura, sim, e um composto em que o titânio apresenta o número, o estado de oxidação, mais 4. Então, correta alternativa, a letra C. Legal, uma questão que abordou vários assuntos aí da fisicoquímica, e aí, então comente se você achou essa questão fácil, média ou difícil, e não se esqueça de deixar o like. Até mais, até a próxima questão 35, que é de termoquímica. Até lá!